a gente vai começar com uma curiosidade, já que o tema hoje é o Indiana Jones. Você sabia que o professor Wendell Jones foi um dos primeiros Binenua famosos da era moderna ao abandonar o ministério cristão com milhares de membros? Ele era um pastor da Convenção Batista do Sul e, e ele decidiu se tornar um Binenua, né? Ele deixou o pastorado dele e se tornou um Binenua. Então tá aí ele ao lado do Reb de Lubavitch. Ele era arqueólogo e iniciou uma pesquisa em Israel para descobrir evidências da Era do Bronze e do Palácio de David. Ele inspirou o personagem do cineasta judeu Steven Spielberg, chamado Indiana Jones e a Arca Perdida. Então, até o nome dele lembra do Indiana Jones, né? Aí na foto, o professor Wendell Jones, que inspirou uma geração de Binenua em busca da verdade, recebe a bênção do Reb de Lubavitch. Então, só para a gente começar com uma curiosidade. Então, mais uma vez, vamos começar com apenas um trecho da porção semanal. Essa semana são duas porções. Então, a nossa porção aqui, eu peguei aqui pincei um assunto aqui de Deuteronômio 30, que faz parte da porção Nitzavim, tá? Deuteronômio 30 fala assim: e quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas em teu coração, estando entre as nações para onde o Eterno teu Deus te houver lançado, e voltares tu e teus filhos para o Eterno teu Deus, e ouvires a sua voz segundo tudo o que eu te ordeno hoje, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Eterno teu Deus te trará com ele de teu cativeiro e se compadecerá de ti e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações para onde o Eterno teu Deus te espalhou. E ainda que o teu desterro esteja na extremidade dos céus, o Eterno teu Deus te ajuntará dali e dali te tomará. E o Eterno teu Deus te trará a terra que herdaram teus pais, e a herdarás e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Eterno teu Deus abrirá teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Eterno teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, na cria de teus animais, no fruto da tua terra, para o bem, porquanto o Eterno tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Isto quando obedecerdes à voz do Eterno teu Deus, para guardar de seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da Torá, quando voltares ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que eu te ordeno hoje não te é encoberto, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que o observemos? Nem está além do mar para dizerdes quem passará por nós além do mar, para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que o observemos? Pois isto está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que o observes. Então ele começa destacando aqui que há dois princípios fundamentais no judaísmo que são declarados nessa paraxá, que é a praticidade e a acessibilidade da Torá. Dentre todas as nações por onde o Eterno Deus o espalhou, ele vai comentar o seguinte: foi uma bondade que Deus fez a Israel, que ele os espalhou entre as nações. A pessoa semearia alguma medida de grão, se não fosse para colher muitas medidas, quer dizer, a pessoa não perderia uma quantidade de grãos se não fosse para colher uma medida muito maior. Então, da mesma maneira, o Eterno, da mesma forma, o povo de Israel foi exilado entre as nações apenas para que conversos fossem acrescentados a eles. Isso segundo o Talmud Pesachim
87b. Então, qual foi o objetivo de Deus ao deixar o seu povo exilado? Segundo o Talmud, é para que os conversos fossem acrescentados a eles. O status de Bnei Noach, conforme já ensinou o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, é o status do semi-convertido. Nós somos os semi-convertidos ao judaísmo, que é um status em si já completo. Não necessariamente precisamos nos converter completamente para servir a Hashem. Aqui no meio das nações nós podemos propagar o monoteísmo, e essa é, segundo o Rebbe de Lubavitch, a missão da maioria das pessoas no mundo. Até porque se todas se tornassem Bnei Noach, ou se todas se tornassem judias, todas as pessoas do mundo, então não haveria sentido nas profecias, como de Zacarias 8:23, que diz que 10 homens das nações pegariam na orla das vestes do judeu e seguiriam eles. Os convertidos de que fala o Talmud referem-se não apenas aos não-judeus que se juntaram à comunidade de Israel no decorrer do seu exílio, mas também às centelhas da santidade contidas na criação física, que são redimidas e elevadas quando um judeu utiliza os recursos com os quais entra em contato em todas as partes do mundo para um propósito bom e divino. Então, gente, quando o judeu, quando o homem temente a Deus, ele vai beber um copo de água, quando ele vai comer um prato de arroz, que está um pouquinho salgado o preço, aliás, né? Mas em breve nós vamos voltar ao preço normal com a ajuda de Hashem. Então, quando ele se alimenta de algo, ele está elevando, segundo a visão racídica, elevando aquela centelha que tem ali da presença divina, a centelha que faz aquele alimento existir, ele está elevando aquilo a um propósito elevado. Ele está pegando aquilo e trazendo a um propósito celestial, um propósito espiritual. Ele está pegando aquela força para ele poder rezar, para ele poder servir a Hashem, para ele fazer de tzedakah. A energia que ele está trazendo da água, do elemento mineral e do elemento vegetal e do elemento animal, ele está pegando aquela energia para servir a Hashem. Então isso é uma coisa muito elevada, e segundo os mestres racídicos, para isso também o povo judeu foi exilado, para trazer o mundo inteiro à santidade de Hashem. Então ele fala lá, sobre Deus circuncidará seu coração. Lá em Deuteronômio 36 fala o seguinte, ele explica aqui, desde a época da criação do universo, o homem tinha a escolha de ser justo ou ímpio. Assim foi durante toda a duração da Torá, a fim de que haja mérito para nós em escolher o bem e punição por desejar o mal. Mas nos dias de Mashiach, que está chegando, se Hashem quiser, escolher o bem estará em nossa natureza, e o coração não desejará aquilo que não é apropriado para ele, não terá nenhum desejo por isso. Então, quando Mashiach se revelar, a presença de Hashem, a luz divina, vai brilhar tão forte no mundo, que nossa alma não vai querer mais se desligar de Hashem através de pecado. O desejo ruim da nossa má inclinação vai cessar na época de Mashiach. Então, hoje nós temos livre-arbítrio, então nós podemos optar por buscar Hashem, optar por buscar a luz divina, né? Por nosso próprio livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio humano. Na época de Mashiach a gente não vai ter mais isso. Esta é a circuncisão de que fala aqui, visto que a luxúria é um prepúcio que bloqueia o coração, e a circuncisão do coração é remoção da luxúria, quer dizer, do orgulho. Então, quando a pessoa ela tem o coração dela é insensível para Hashem, é insensível para aquilo que Deus quer que ela faça, é como se ela tivesse um prepúcio no coração nos termos da Torá. Ela tem o que a Torá fala de olá, ela tem um prepúcio, uma coisa que ela precisa arrancar do coração dela, e Hashem, naqueles dias, vai circuncidar o coração, conforme diz a Torá no versículo 6. Naqueles tempos o homem retornará ao que era antes do pecado de Adão, quando ele naturalmente fazia o que era apropriado para ele fazer, e não havia conflitos e contradições em sua vontade.
Então ele servia a Hashem pela sua própria natureza para o bem, sempre para o bem, nunca para o mal. Quando o Mashiach se revelar, a gente vai voltar a esse status. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihea bidbaro. Este é o significado de que nossos sábios disseram interpretando o versículo, que diz lá em Eclesiastes 12:1. Dias virão dos quais dirás, não tenho nenhum desejo neles. Estes são os dias de Mashiach, nos quais há nem mérito nem culpa. Talmud Shabbat 151b. Pois nos dias de Mashiach não haverá desejo do mal, e portanto nem o mérito ou culpa, visto que mérito e culpa são ambos produtos de um livre-arbítrio, conforme explica o sábio Narmânides, né? Então, nos dias de Mashiach a gente não vai ter mais mérito nem culpa, não vai ter. Você quer ter mérito diante de Hashem, você precisa aproveitar essa época que a gente está vivendo, um pouco antes de Mashiach. Mashiach está ao limiar da sua revelação. Então a gente tem que aproveitar esse tempo que Hashem está oculto para a gente inclinar nossa natureza para buscar a Ele, tentando levar nossa má inclinação a se anular diante da vontade de Hashem. Então é um momento para a gente ter esse mérito. Depois que o Mashiach se revelar, a gente não vai ter mais a oportunidade de ter esse mérito. E ele continua: esta mitzvah que hoje te ordeno não está no céu. É aqui que eu quero focar com vocês hoje para a gente refletir, gente. Então, ele conta aqui uma história do Talmud muito interessante sobre esse tema. Sobre um forno que foi cortado em partes com areia colocada entre as partes, o Rabino Eliezer afirmou que aquilo era puro, isto é, não suscetível à impureza ritual. Os outros sábios disseram que é suscetível à impureza ritual, no entanto. Naquele dia, o Rabino Eliezer trouxe todos os tipos de provas, mas eles foram rejeitados. Disse-lhes ele, se a lei é como eu digo, que a alfarrobeira o prove. Aí a alfarrobeira foi arrancada do seu lugar a uma distância de 100 côvados, outros dizem 400 côvados. Disseram-lhe, não se pode provar nada com uma alfarrobeira. Quer dizer, a alfarrobeira de maneira milagrosa saiu do seu lugar e andou 100 ou 400 côvados, para provar que o Rabino Eliezer estava correto. Aí disse o Rabino Eliezer, disse a eles, se a lei é como eu digo, que o aqueduto prove. Aí a água do aqueduto começou a fluir para trás. Disseram-lhe, não se pode provar nada com um aqueduto. Aí disse ele a eles, se a lei é como eu digo, as paredes da casa de estudo vão provar para vocês, né? O provam. Aí as paredes da casa de estudo começaram a cair. Rabino Yoshua, tá? Joshua aqui, mas é Yehoshua, os repreendeu. Se os estudiosos da Torá estão debatendo um ponto da lei judaica, quais são as suas qualificações para intervir? As paredes não caíram em deferência ao Rabino Yehoshua, nem se endireitaram em deferência ao Rabino Eliezer. Eles ainda estão lá em uma inclinação, quer dizer, a parede ficou inclinada, porque um falou, se eu estiver correto, as paredes vão provar. Aí elas começaram a cair. Aí o Rabino Yehoshua falou, as paredes não podem intervir numa discussão rabínica sobre um assunto. Aí as paredes pararam de cair e ficaram inclinadas. E de acordo com o Talmud, ainda estão lá nessa inclinação. Disse ele a eles assim, se a lei é como eu digo, que seja provada no céu. Em seguida uma voz celestial proclamou, o que você quer do Rabino Eliezer, a lei é como ele diz. Então, veio uma voz sobrenatural e falou que o Rabino Eliezer estava com a razão. Olha a resposta do Rabino Yehoshua. Rabino Yehoshua pôs-se de pé e disse, a Torá não está no céu. Não tomamos conhecimento das vozes celestiais, uma vez que você, Deus, já o fez no Sinai, escrito na Torá para seguir a maioria. Então ele está falando em outras palavras,
A Torá não está lá no céu, Hashem. O Senhor deu a Torá para a gente, ela está aqui na terra. Então ela não está mais lá no céu para que o céu decida uma questão rabínica. Então esse é o entendimento, de acordo com o Talmud. A Torá foi entregue aos filhos de Israel. A Torá está entre os judeus e eles têm que decidir as questões rabínicas, as questões entre uma e outra contenda. Então ele fala que o Rabino Natan subsequentemente encontrou Elias, o profeta, e perguntou-lhe: o que Deus fez naquele momento? Aí Elias respondeu. Ele sorriu e disse: meus filhos triunfaram sobre mim, meus filhos triunfaram sobre mim. Então aqui é um conto do Talmud que ilustra bem a questão da Torá, que está entre os judeus, e hoje eles têm o poder de decidir entre uma e outra questão. A Torá está perto de cada judeu e de cada Bnei Noach. Como alguém faz techuvá? O que é techuvá? Techuvá é o retorno, é um tipo de arrependimento. Quando a gente retorna a Hashem, que a nossa alma foi dada por Hashem no Éden. Então, quando a gente volta para Ele, quando a gente volta aos caminhos que Ele deu para nós, a gente faz a techuvá. Através do estudo e da prática da Torá, que a gente faz a techuvá. Moshe explicou, você pode argumentar, a Torá é complexa para que possamos entendê-la. Não conseguimos cumprir tantas mitzvot. Não somos anjos. Então, mesmo os judeus têm 613 mandamentos, eles podem alegar que são muitos mandamentos, eles não conseguem cumprir tudo aquilo. Ou a gente que é não judeu, que é temente a Hashem, também podemos alegar que estamos no meio de um mundo idólatra, num mundo cheio de pecados, no sentido de transgressões às nossas 7 leis. Então a gente pode também alegar que a gente não tem condições de cumprir as nossas 7 leis. Mas aí o Moshe vai falar para a gente o seguinte: a Torá não está mais no céu, eu a trouxe para baixo, para a terra. A gente sabe que quando Moshe subiu ao Sinai, ele subiu numa dimensão celestial e ele trouxe as 613 leis, e com as 613 leis ele trouxe também 7 leis de Bnei Noach. Então ele vai falar: o céu, a Torá não está mais no céu. Eu a trouxe para baixo, para a terra, e a revelei a todos vocês. Portanto, não digam, se nós tivéssemos outro Moshe, que nos trouxesse a Torá do céu e a explicasse para nós, nós a estudaríamos. Então, essa é uma desculpa esfarrapada de acordo com o nosso estudo aqui, de acordo com o que diz a Torá. Esta Torá que eu te ordeno não é algo oculto, exorta Moshe para a gente. Não alegue que não pode compreendê-la, pois forneci-lhe a lei oral com todas as explicações possíveis da Torá escrita. Então, a gente tem um problema aqui. A Torá escrita, ela tem vários pontos de dificuldades para você cumprir. Então, para que a gente venha cumprir, a gente tem que saber o quê? A gente tem que estudar a Torá oral. Então, um judeu, por exemplo, como é que ele vai saber como colocar tefilim? O que é uma tefilim? O que é uma mezuzá? O que é um tzitzit? Tudo isso é explicado pela Torá oral. É impossível a pessoa cumprir a Torá escrita se ela não souber a Torá oral. E isso é um ponto importante que eu queria focar aqui com vocês, porque geralmente uma pessoa que se chega ao judaísmo vindo de outras religiões, não que o judaísmo não é uma religião, porque é muito mais do que uma religião, mas a pessoa que chega de uma religião, de um povo diferente do povo judeu, ela chega pensando que apenas tudo que ela precisa está na Torá escrita, e ela tem a maneira de perguntar: onde está isso na Torá? Onde está escrito? Onde está? E a gente precisa entender que nem tudo está escrito, gente, porque a Torá foi entregue de maneira escrita e de maneira oral. E isso é importante para a gente inculcar, porque a gente vai ver isso em todo, principalmente na internet, Facebook, discussão de tudo que é canto, você vai ver as pessoas alegando: não está escrito, onde que está escrito? Então, a Torá não é só a parte escrita, mas também a parte oral. Até porque Hashem ordena que não se acrescente nem retire nada da Torá. E ele fala isso no final aqui em Deuteronômio 4. Se a gente fosse cumprir
a gente não poderia ter os demais livros da Torá, como da Tanar, né? A gente não poderia ter Salmos, a gente não poderia ter os profetas, porque tudo seria um acréscimo à Torá escrita, os 5 primeiros livros da Torá. E isso não é verdade. Por que que é possível a gente ter a Tanar, que são os demais livros da Torá? Porque tudo aquilo foi passado oralmente. Moisés passou para Josué, Josué para a grande assembleia, né, para os juízes para a grande assembleia, os profetas receberam da grande assembleia. Então foi passando de geração em geração a Torá oral. E a Torá oral a Torá escrita não consegue até hoje exaurir a Torá oral. Até hoje a gente aprende oralmente. Por exemplo, um Bnei Noah que entra no movimento Bnei Noah Brasil, ele aprende muito oralmente, assistindo as falas do Rav Yaakov, do Rav Shimon, do Rav Michel, de todos os nossos rabinos, a gente aprende alguma coisa. Então, e nem tudo a gente vai ter em português, né? Nem tudo a gente vai ter escrito, nem tudo em português. Então, muita coisa que a gente aprende é pela Torá oral, é de maneira oral, explicada, né? Até porque a Torá oral, que é o Talmud, ele, além de não ser todos os assuntos do Talmud ser acessível a um Bnei Noah, nem todos eles são aplicáveis a gente. Então, e além do mais, as traduções em português ficam a desejar na tradução, né? Então, ainda mais a gente que não tem muito embasamento no hebraico, a gente não sabe falar hebraico, a gente não tem... o pouquinho que a gente sabe não chega nem aos pés do que a gente deveria para estudar um Talmud, por exemplo. Então a gente vai acabando por entender tudo errado. Deus nos livre. Então por isso que a gente precisa, além de se a gente soubesse o hebraico, a gente tinha que ter um rabino para explicar para a gente. Porque a Torá escrita sem a Torá oral fica manca. As duas são importantes para a gente poder prosseguir. A gente vai ver 2 tipos, então, de heresia, né? A gente tinha entre os judeus chamados caraítas, que são esses à esquerda. Os caraítas, assim como os samaritanos, eles não aceitavam a Torá oral, eles só aceitavam a Torá escrita. Então, são tipo de pessoas que, o tipo de judaísmo ali, já no 1º, no 2º século, hoje eles estão em extinção, apesar de que há alguns grupos que se denominam caraítas, inclusive no Brasil, apesar de que parece que até os caraítas do Brasil são fake, tá? Eu não vou poder dar essa informação com certeza, mas parece que eles são fake também. O que os caraítas falavam? Que a Torá oral não deve ser seguida. Então eles tinham apenas a Torá escrita, e você tinha o samaritano, por exemplo, que não aceitava a Torá oral também, e para ele só tinham 5 livros, os 5 primeiros livros da Torá. Eles não aceitavam os demais livros, porque para eles era um acréscimo. Esses grupos, eles se perderam na história. Eles se perdem na história porque não tem continuidade. Eles não conseguem manter uma continuidade na história, no meu ponto de vista, Hashem não permite que esses grupos continuem existindo. E por outro lado, a maioria de todos nós aqui do lado da direita, a maioria de nós viemos de uma tese cristã que é um dos lemas é solas escrituras, que diz somente as escrituras. Então só vale o que está escrito. Então é por isso que a gente precisa destruir, a gente precisa derrubar essa construção de solas escrituras que está na nossa cabeça, para a gente poder entender a Torá de fato. Porque sem a gente derrubar essa estrutura de solas escrituras, a gente vai se tornar como os caraítas. Deus nos livre. Deus nos livre, e acaba que a gente não consegue sobreviver na história. Então acaba que é por isso que a gente vai ter uma figura do arqueólogo, do Bnei Noah, que quer ser o arqueólogo, que é a pessoa que entendeu que o judaísmo se perdeu no 1º século, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aqui a gente tem a linha da história, né? Aqui é o Sinai. Durante a história a gente teve vários... Deixa eu colocar de outra cor aqui.
vários movimentos que não se perpetuaram. A gente vai ter os caraítas, a gente vai ter os samaritanos. São movimentos que o quê? Somem na história. Então aqui hoje em dia você vai ver alguns grupos que vão falar: a gente precisa restaurar isso aqui que foi perdido no primeiro, no segundo século. Vamos restaurar a fé. A fé aqui foi corrompida, gente. Eles entendem assim: isso aqui foi corrompida. Existiu agora o tal de judaísmo rabínico aqui, depois da destruição do templo. Eles se reuniram em Yavne, né, o nome da cidade, e fizeram um tal de judaísmo rabínico, e encheram de Torá oral e deturparam o judaísmo. Então a gente precisa restaurar o primeiro século, vamos voltar e tal. Então são essas pessoas, elas têm que começar a estudar. Para elas, elas têm que fazer um curso de arqueologia, elas têm que fazer um curso de línguas vernáculas da época, línguas antigas, para elas poderem ter isso aqui que elas perderam. Mas aí você vai lá, pega aquele salmo ali para mim, por favor, Miguel. No Salmo 78, se eu não me engano, 77, deixa eu ver aqui. E olha só como que essa tese é derrubada pelo salmista. O salmista fala o seguinte, Salmo 77. Isso é importante, que eu já vi, não foi só um, eu já vi várias pessoas saírem do movimento por causa disso. Eles entendem assim: tá tudo corrompido, tudo se perdeu lá no passado. Porque traz essa herança lá da idolatria, entendeu? 77 ou 78, cadê? Fala assim, ó. Presta atenção, gente, ó. Fala assim. 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, expostos por nossos pais, não ocultaremos aos seus descendentes, até as mais longínquas gerações, relatando o louvor do Eterno e os atos maravilhosos que praticou em seu poder. Aí o versículo 5 diz: um testemunho ele estabeleceu para Jacó e uma Torá para Israel, e ordenou que os transmitissem a quem? Aos seus filhos. Então os judeus receberam o testemunho e uma lei, uma Torá, e eles foram ordenados a transmitir isso a seus filhos, para que possam conhecê-los os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram venham em seu tempo narrá-los a seus filhos. Assim saberão depositar suas esperanças no Eterno, e não esquecerão os prodígios de suas obras, e saberão cumprir os seus mandamentos. Então ele está falando o seguinte: a última geração vai saber cumprir os mandamentos. O salmista está falando, o salmista aqui é o Davi. Deixa eu ver aqui. Não, que é Asaf. Mas o Asaf está tendo uma visão profética. Ele está falando que na última geração eles vão saber cumprir os mandamentos de Hashem. Porque foi passado de quê? De geração em geração, de pai para filho, professor para aluno, geração em geração, por 3.300 anos, gente. 3.330 anos, do Sinai até hoje. A gente pode ter certeza que eles cumpriram essa missão e foi passada a mensagem da Torá sem corruptelas, sem mudar a mensagem. A mensagem foi a mesma. Eles estão há 3.300 anos apenas explicando a Torá para os seus filhos da maneira fiel. Isaías diz o seguinte, que o povo judeu, Deus fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz Hashem, se eu não me engano, Isaías 43. Então, Deus mesmo está falando que o meu povo, o povo judeu, é o povo que é testemunha dele, é fiel testemunha. Eles não deturparam, eles não criaram uma nova Torá. A Torá oral veio desde o Sinai, entendeu? Então isso é importante a gente inculcar, para a gente não se perder, para a gente não cair em algum movimento ali ou aqui, Deus nos livre, o movimento herege, certo? Então a gente precisa inculcar esse entendimento. Vou voltar aqui agora para o nosso slide. Certo? Então essa figura do arqueólogo que ele quer voltar, ele quer restaurar o judaísmo que se perdeu lá no primeiro século.
ele quer restaurar o judaísmo do segundo templo. Ele quer restaurar, ele acha que foi tudo perdido, tudo se misturou com a Kabbalah é não sei da onde, é influência da Babilônia, e aí ele acha que ele tem que ser o intelectual. Aí eu fico pensando, quer dizer que o analfabeto, a pessoa analfabeta, como ela faz para servir a Hashem? Então, para esse tipo de raciocínio, a Torá está muito longe dele. A Torá está num lugar inacessível. Para eu poder servir a Hashem, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar os achados arqueológicos, eu tenho que estudar o aramaico, eu tenho que estudar o hebraico lá, o proto-hebraico, né, para poder trazer a Torá para os nossos dias. E aqui a Torá está falando que não, a Torá está perto de ti, ela não está lá longe, ela não se perdeu na história, ela está seguindo até a nossa geração de maneira fiel. Mensagem do dia, que eu vou terminar aqui a nossa reflexão, tá? Mensagem do dia. Então, primeira coisa, primeiro é preciso desaprender o engano para aprender a verdade da Torá. Então você não vai construir um edifício sem antes você limpar o terreno, tirar toda a construção antiga, para você ter construir um edifício com a base sólida. Você precisa primeiro ter um fundamento forte de arrancar aquelas raízes que ficaram de crenças anteriores. Então, primeira coisa, precisa tirar esse negócio de solas escrituras da cabeça. Segunda coisa, confie que a Torá oral é tão importante quanto a Torá escrita, conforme escrito lá em Deuteronômio 17. A Torá escrita diz em Deuteronômio 17 que se você tiver alguma dúvida, alguma contenda, você deve seguir os sábios. Os sábios vão decidir, você vai seguir o que os sábios decidiram. Deus segue também a decisão dos tribunais rabínicos, conforme Deuteronômio 17. Então, no próprio Talmud diz que havia uma contenda sobre qual dia caía Rosh Hashanah. Será hoje ou ontem? Aí o tribunal rabínico decidiu, aí Deus mesmo seguiu a decisão do tribunal rabínico, que o dia de Rosh Hashanah era aquele dia e não o outro dia. Outra dica, faça um rabino para ti. Então você vai ter na internet uma enxurrada de informações. Você vai ter rabino liberal, rabina, vai ter rabino que defende casamento de tudo que é jeito. Você vai ter várias linhas de judaísmo na internet, inclusive ortodoxas. Então, para você não ficar na confusão, você deve decidir-se por uma linha, decidir-se por um rabino. Isso que diz o Pirkei Avot. Faça um rabino para você. Então nós temos aqui um rabino no Brasil que é especialista para não-judeus, que é o Rav Yaakov Gerenstadt, e que eu vou dizer por mim, eu não me arrependo de seguir o rabino Yaakov, porque ele é um especialista para não-judeus, um homem com muita humildade, com muita sabedoria e muita acessibilidade para quem não é judeu, que pode consultá-lo, né? Outra dica, não estude tópicos que não estejam perto de ti, né, conforme diz o versículo. Por quê? Você não vai gastar seu tempo estudando coisas que você não vai aplicar. Você não vai estudar como fazer uma mikvê se você não pretende fazer uma mikvê. O que é uma mikvê? Um tanque de água para você imergir, né, ritualmente. Então, você não deve estudar coisas que sejam estrambólicas demais para você, que você não vai usar. Estude aquilo que vai te melhorar como pessoa. Você precisa melhorar como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Então, são temas ricos que a gente precisa se debruçar neles com muita informação. E a gente pode melhorar como pessoas, como ser um bom cidadão. Então, temos muita coisa para estudar, gente. A gente precisa se envolver nesses tópicos para a gente ser pessoas melhores. E o último que eu queria deixar para você é divulgue o que tem aprendido com o seu próximo. Então, quando você estuda a Torá, você tem vontade, a coisa natural é estudar e você ter vontade de compartilhar com alguém algo que você está estudando. Então, dê vazão a essa boa inclinação. Estude a Torá, mas também divulgue com a sua família. De vez em quando, eu sei que é difícil falar, mas de vez em quando você, olha, sabia que está escrito na Torá isso e aquilo. Então,
Se você fizer isso, com certeza você vai estar espalhando luz para esse mundo, né? Nós vamos estar espalhando a verdade da Torá para esse mundo aqui. Exercício da semana. Determine um dia e uma hora para estudar a Torá, né? A gente está fazendo aqui toda sexta-noite, às 21 horas, estudando a Torá juntos. E temos também domingo à noite também, a Gnalce está estudando com a gente está estudando junto o Tânia, que é um livro sagrado, um livro cheio de riquezas tremendas, né? Então a gente está, como comunidade, a gente está se dedicando a dias e horários específicos para o estudo da Torá. Você também pode pegar no seu dia a dia, particularmente ali, você pode estudar a porção diária da Torá. Temos grupos de WhatsApp com estudos diários para você se deliciar, para você crescer,